Meu nome é Thalita Barroso e eu sou costureira, especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E nesse perfil, eu ajudo costureiras a dominarem a modelagem de roupas femininas e faturar 5 mil por mês. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é esse. Existe ou não existe modelagem sem ajuste? Então, para a gente destrinchar esse assunto aqui, deixa eu explicar para vocês primeiro o que eu entendo com ajustes. Né? Ajuste é quando você faz uma roupa ou qualquer outra coisa que você faça. Mas como aqui eu falo para costureiras, eu quero falar de roupa. E ali no corpo, você percebe que papinho aqui, aí precisa dar uma ajustadinha ali, uma costuradinha, né. Às vezes, não deu para você fez ali uma blusa linda, nossa, não consigo levantar o braço, aí você percebe que aquela peça compromete ali os movimentos da pessoa. Imagina, você vestir uma roupa, você não consegue fazer isso aqui, aí você fica presa, assim, então aquela roupa está te prendendo, então está faltando o quê? Vestibilidade, né. Às vezes o ajuste também pode ser algo que de gosto mesmo, não é um defeito. Você imaginou a roupa aí na sua cabeça, ou a cliente levou uma foto ali para você, e pense gente, levou uma foto da roupa para você, a foto ela é estática, ou seja, a modelo está ali paradinha. Você, costureira, tem que ter esse olhar de modelista e entender: "Bom, aqui a foto está ali, está aqui parada. E aí, como é que ela vai levantar o braço com essa roupa? Como é que ela vai sentar? Como é que ela vai andar?", não é? Na foto é uma coisa, mas e no dia a dia? Aquela roupa, com certeza a cliente, quando isso acontece, não consigo abrir a perna para poder entrar no carro. Já aconteceu comigo, já vesti uma saia, abriu a perna, a saia por quê? Era muito justa ali na perna, precisava de uma abertura maior. Enfim, isso se chama vestibilidade e, por conta da vestibilidade, muitas vezes a roupa está linda, maravilhosa, mas precisa de quê? Precisa de ajuste, porque existem coisas que você vai ver só no corpo. Mas o que é que não é ajuste, Thalita? E aí eu falo, é gambiarra. É quando você pega a roupa e não serviu. Fiz a roupa, nossa, Thalita, mas eu usei as medidas certinho, não serviu. Vou ter que fazer uma emenda aqui do lado, porque tá apertado no peito, os botão tá abrindo assim, ó, para o lado, vou ter que fazer uma emenda aqui. Aí já é uma falta de quê? Aí é porque ficou errado mesmo, né, gente. Eu ia falar uma falta de competência, mas não é, é porque aí você pisou na bola, errou feio, errou nas medidas ou errou na hora de calcular, né. Ah, fiz a roupa, era para ser o comprimento no joelho, ficou mini saia, ficou acima ali, ó, metade da coxa, muito mais acima do que isso. Erro de cálculo aí. Isso aí já não é ajuste, é um erro, não é? Ah, fiz um topper, a pessoa tinha um busto grande, ficou um papo aqui do lado, outro papo aqui do outro, vou ter que tacar uma pence aqui, ó, no meio do braço. No meio da cava do braço, vai ficar um bico aqui. Isso aí já não é ajuste, isso aí já é reparo de algo errado que você não sabe fazer, mas aí tenta fazer uma gambiarra, e o cliente vai pedindo para mexer, vai pedindo para mexer, vai pedindo para consertar. Isso aí não é ajuste, isso aí já é gambiarra, e muitas vezes quando a gente trabalha dessa forma, sem saber o que está fazendo, sem saber a modelagem, dá muitos ajustes, né, dá muitos consertos depois da roupa pronta, e na verdade aí não fica nada daquilo que era para ficar. Não fica nada daquilo que se pensou em fazer. Então, esquece essa cena aí, isso aí não é ajuste, isso aí é um resultado de um trabalho feito por uma profissional que ainda não aprendeu a modelagem. Então, vamos falar, é verdade que existe modelagem sem ajustes? Diante desse paradoxo que eu apresentei aqui para vocês, o que que você acha? Existe ou não existe modelagem sem ajuste? Eu tenho que dizer para você, já respondendo essa perguntinha aqui, não existe modelagem sem ajuste.
E sabe como que eu vou te provar isso, que não existe modelagem sem ajuste? Porque as maiores fábricas que eu conheço, no processo de fabricação delas, existe uma pilotista, existe uma costureira contratada simplesmente, não é simplesmente, porque isso não é um trabalho simples, tá, mas exclusivamente para fazer a peça piloto. Tem alguma pilotista me assistindo nessa aula hoje? A pilotista, ela é responsável por fazer a peça piloto. O que que é peça piloto, Thalita? É uma peça de teste, tá? Você ali imaginou o modelo, eh, fez a modelagem, cortou, entregou ali para a pilotista, que é aquela costureira prendada que sabe fazer uma peça do início ao fim. Ela foi lá, costurou, olhou o desenho, fez. Agora vamos provar ali na modelo para ver se tem alguns, o quê? Alguns ajustes. E sempre tem alguns ajustes para se fazer. E é por isso que existe a pilotista. Por quê? Se existisse modelagem sem ajuste, que eu fiz aqui, é certeza, vai ficar ótimo isso aqui, não vai precisar mudar nada. O que é que ia acontecer? Precisar de pilotista? Não iria precisar de peça de teste. Se existisse modelagem sem ajuste, nossa, seria a solução de todos os problemas aí do mundo na costura. Por quê? Você simplesmente ia pegar um molde e iria cortar tudo ali, porque já está tudo certinho, não precisa de ajuste. Não iríamos precisar mais criar molde nenhum no mundo. Eu ia fazer todos os meus moldes e ia vender, ó, para vocês, ia falar assim, ó, não precisa vocês aprender não, gente, isso aqui, ó, é do jeitinho que está aqui, você vai pegar e vai fazer aí, vai dar certinho na sua casa. Mas acontece que a moda, ela é cíclica, quem é modelista também é criadora, você já olha para a peça ali, aí você imagina um recorte de um jeito, você imagina uma flor, um laço que vira uma saia, e pronto, e a modelagem te dá essa possibilidade de criar. Porém, uma coisa é a gente imaginar, outra coisa é aquilo ali pronto, na roupa e no corpo da pessoa. Vai precisar haver alguns ajustes e é para isso que tem o teste, é para isso que tem a peça piloto, é para isso que existe algo que eu não sei se vocês já ouviram falar em folgas de vestibilidade. O que são folgas de vestibilidade? É justamente uns centímetros que a gente coloca a mais ali no molde, para que a roupa fique vestível, né, para que você consiga se movimentar com aquela roupa, para que você consiga andar, sentar, levantar, movimentar os braços, igual eu estou falando aqui. Essas folgas de vestibilidade são essenciais e não tem uma medida exata, quanto de folga que eu tenho que acrescentar, em cada peça, depende muito da peça. Um exemplo que eu dou para vocês é o meu pai que sempre trabalhou com calça masculina social. Calça masculina, ela social, né, ainda de tecido, de alfaiataria, meu pai era alfaiate, ela tem o quê? Ela é mais folgada. Então, sempre que o meu pai tirava a medida ali do quadril, ele acrescentava 2 dedos ali por dentro da fita métrica, para que aquela peça ficasse ali folgada. Vai eu, vendo meu pai fazer isso, falei: "Bom, agora eu sei fazer calça, sei tirar medida". Peguei uma encomenda de um tanto de calça, era moleca, né, adolescente ali, e tirei as medidas do quadril, tasco ali 2 dedinhos ali, para poder ficar, né, com folga de vestibilidade. E aí, depois dessas calças prontas, todas as calças precisaram, eu não vou falar ajustar não, precisou consertar, porque as mulheres, né, queriam as calças e é lógico, era encomenda, justinhas ao corpo. Então, essa folga de vestibilidade que ele colocava ali na calça masculina, que tinha que ser mais larga, não servia ali para a calça feminina, porque ficou tudo um saco, ficou um balaio.
E eu tive que consertar tudo, e eu lembro que eu chorei, porque eu não entendia de modelagem. "Mas não é assim que tira a medida?" Aí eu lembro que eu falei com meu pai: "Pai, mas você falou que tem que colocar 2 dedos ali no quadril para poder ficar folgado, mas não". E ele não soube me explicar, porque não era a área dele, a modelagem feminina. E eu vi, né, esse foi um dos casos que eu pensei assim: "Bom, eu preciso aprender esse negócio de modelagem. Não dá para ficar só adivinhando, não dá para ficar pegando uma diquinha ali, outra diquinha aqui, e não saber o contexto todo da calça, da roupa, quando que eu tenho que acrescentar, quando que eu não tenho que acrescentar", enfim. Essa liberdade de poder criar e de poder fazer qualquer modelagem era o que eu sonhava. E esse fato que eu conto aqui para vocês foi justamente um momento, assim, que eu falei assim: "Basta, eu preciso mesmo aprender a modelagem de roupas femininas, porque é o que eu gosto, é o que eu amo trabalhar", enfim. Então existe sim, gente, quer dizer, existe o ajuste e não existe modelagem sem ajuste. E eu quero falar isso justamente para tirar o peso de cima de vocês, para poder aliviar a carga, porque eu já ouvi de muitas costureiras, inclusive alunas minhas que começam, e aí elas acham que por ouvir tanto isso, elas acham assim que tem que fazer o molde, ele fez a roupa ali, a roupa tem que sair perfeita, ele não tem que dar nenhum ajustezinho de nada. E aí elas se frustram, porque às vezes precisa de um ajuste, né, por conta do modelo em si. E o legal é você entender isso e saber onde é que você tem que mexer, para aquilo poder ficar, ó, no grau. O legal é isso, porque muitas vezes, quando você não sabe da modelagem em si, você não imagina, não sabe nem por onde começar a fazer aquele ajuste ali. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E quando a gente tem essa consciência, o que que acontece? A gente toma algumas precauções quando se está fazendo uma roupa. E aí você evita prejuízos. E outra coisa, você não se frustra, porque você sabe que vai ter um momento da prova ali e vai precisar haver algum ajustes. Acontece de não ter ajuste? Acontece, gente, é lógico. Você fez uma peça ali, às vezes a cliente já gostou, já caiu no corpo como uma luva, é uma peça mais larga, enfim, ela já quer, não precisa de nada, tá ali, tá ótimo assim. Isso quando acontece é maravilhoso, né? Mas não se frustre quando precisar, dá um ajustezinho ali. Não fique esperando sempre que isso vai acontecer, que eu vou chegar num ponto, num nível que não vou fazer todas essas roupas aqui e ao final não vai precisar de ajuste. Não entra nessa onda, porque você está buscando uma perfeição inatingível. Porque, como eu disse para vocês, as maiores empresas na área da confecção, os maiores estilistas que eu conheço, existe ali no setor de produção, no setor de fabricação, o momento para se fazer a peça piloto, o momento de se fazer o teste ali das roupas. Justamente a gente pode dizer que é o quê? Que é o momento dos ajustes em si. Mas por que que é importante você saber disso, como eu estava falando? Para que você tenha algumas precauções na hora que for produzir uma roupa aí para sua cliente. Quais seriam essas precauções, Thalita? Uma delas, primeira delas que eu posso dizer para você, é isso, vai sempre colocar folga de vestibilidade. Ah, eu tirei as medidas ali do busto da cliente, deu 90 centímetros de circunferência, né? Pensa que quando o tecido eu estou falando de modelagem plana, viu, gente? Estou falando de modelagem plana, porque a modelagem malha, ela já é o contrário, você não acrescenta, você diminui nas medidas ali para poder fazer o molde de acordo com a elasticidade ali da malha, tá bom? Então, assim, a folga de vestibilidade que você vai acrescentar é pensando nisso, pensando no conforto da pessoa que vai usar a roupa. Por exemplo, você tira a medida ali, 90 centímetros de circunferência de busto. Pensa que essa pessoa que vai usar a roupa, se você deixar ali do tamanhozinho que é o busto da pessoa, a peça, o tecido que você vai usar
ele não tem elastano. Pensa que quando a pessoa sentar, a gente senta, o que que acontece? A gente faz isso aqui e aqui, às vezes, essa parte do tronco e do busto, que estava mais fino no momento que nós estávamos em pé, quando a gente faz esse movimento aqui, o que que acontece? Fica mais largo. Então, a roupa que a gente está vestindo, ela precisa ter uma folga para poder acompanhar aqui os nossos movimentos, que em alguns momentos a gente está mais larguinha, em outros momentos nós estamos o quê? Mais fininhas, não é? Por exemplo, uma calça, um macacão, gosto muito de falar de folga de vestibilidade de macacão. Você tira as medidas ali do macacão, e aí você pensa: "Ah, eu tenho um molde aqui da calça", que eu ensino minhas alunas a fazerem, né, eu tenho o molde da calça, tenho o molde da blusa, só vou juntar aqui calça e blusa, e aí já vai formar aqui o molde do macacão. Mas o que que acontece com o macacão? Se você não colocar a folga de vestibilidade ali no gavião, se você não acrescentar ali, eu não sei se vocês costumam chamar de gavião ou de gancho da calça, se você não acrescentar ali alguns centímetros de folga de vestibilidade, não acrescentar na altura, quando a pessoa sentar, aquele macacão ali vai cortar. Imagina, ela às vezes vai andar de moto, ela vai sentar na bicicleta para poder pedalar, ou até mesmo sentar normal. Enquanto ela está em pé, a medida está certinha ali, né, da altura até aqui, lá no gancho. Mas aí ela sentou, aquele negócio começa a pegar, começa a incomodar. Então, isso são as folgas de vestibilidade, são centímetros que você coloca a mais, justamente pensando nisso aí, pensando, no movimento que a usuária daquela roupa ali vai fazer, quando ela estiver vestindo. E aí é por isso que justamente acontecem os ajustes no final, porque você acrescentou uma folga de vestibilidade, mas você viu que no corpo não precisava de tanto. Não é? Isso vai variar e essa é uma da das questões aí do sob medida, porque se a pessoa te procura para uma roupa sob medida, é justamente porque ela não acha a roupa tão facilmente em lojas para poder comprar. Existem algumas particularidades ali no corpo daquela cliente que é necessário que haja uma profissional da sob medida, que é você, costureira, que vai fazer. E ao vestir que você vai perceber que precisa de um ajuste ou outro ali. Um exemplo que eu tive disso foi semana passada, uma cliente me encomendou umas blusas, né, e fiz todas as blusas com a mesma modelagem que eu tenho costume de fazer aqui. Ao experimentar essas blusas, o que que acontece? Nós temos, né, um lado do nosso corpo, assim dizem, né, não é totalmente igual ao outro lado. Acontece, às vezes, de ser um pouco, por exemplo, assim, nosso ombro tá aqui, ter um ombro um pouco mais caído, sabe. Isso, assim, a olho nu, é difícil de enxergar. Pra você tirar esses centímetros, que às vezes não chega a ser nem centímetros, chega a ser milímetros ali, você tirar essa diferença na fita métrica, é difícil de você conseguir tirar. Porque faz diferença um lado do outro, do corpo, faz diferença. Mas quando nós fazemos o molde, nós fazemos os 2 lados iguais, né, a gente chama isso de simetria. Os 2 lados do molde, eles são iguais, né, você dobra o papel assim e faz e depois abre, sai os 2 lados, tanto direito quanto esquerdo. Só que porém, não é todo mundo que tem igual, né, esses tem algumas pessoas, quer dizer, todos nós temos os lados diferentes, porém algumas pessoas têm um lado bem mais diferente do que o outro, e dependendo do modelo da roupa que você vai fazer para a cliente, vai ficar parecendo que a roupa está torta, mas não é a roupa que está torta, é a cliente que tem um lado diferente do outro, ou seja, é torta, vamos dizer assim. Só que você não pode falar isso para cliente. Tem cliente que já chega e fala: "Ó, eu tenho um pé maior do que o outro", é o meu caso, tenho um pé maior do que o outro. Às vezes é difícil achar sapato que dá.
tem cliente que já fala: "Olha, eu tenho um lado mais torto que o outro, esse lado aqui é mais levantado, e esse lado aqui não é", e ela se dá muito bem com isso, mas tem cliente que se você tocar nesse assunto, é uma ferida, é uma coisa, assim, muito desconfortável para a pessoa escutar isso, então é melhor que você não toque nesse assunto. Simplesmente olhe para aquela peça ali: "Ah, e aí aconteceu esse fato aqui, o cliente encomendou uma blusa, eu fiz a blusa, foram 3 na verdade, e todas elas, ela vem dizer que a blusa ficou torta". Eu falei: "Como assim a blusa ficou torta?". Eu peguei um lado da costura, um lado do ombro, conferi, estava tudo certinho. Aí eu falei: "Experimenta aí para mim poder ver". Aí fui lá, coloquei um alfinetinho de um lado, assim, do ombro, para que era decote V, né, para que ele V ficasse centralizado, ele estava um pouco, assim, meio que torto, sabe. E para que aquela blusa ficasse no grau ali, para cliente, foi necessário que a blusa ficasse torta. Pensa numa coisa dessa? A blusa precisou ficar torta para poder ficar certo na cliente, porque um lado dela era diferente do outro. Então, eu conto essa história aqui para que você não sofra tanto quando acontece de ter um ajuste e não se culpe pensando que, assim: "Ah, o erro é meu, a culpa é minha, é eu que não sei, é eu que não aprendo mesmo modelagem. Ah, eu já estou tanto tempo aqui com a Thalita e não aprendo". Não é isso, é porque existe sim o ajuste. O erro está em não é nos ajustes, é nas gambiarra, é quando você não sabe o que é que está fazendo, e tem que praticamente desmanchar uma roupa inteira para poder finalizar ela e deixar do gosto do cliente, sabe. Agora os ajustezinhos finais, eles existem, mas existem formas da gente poder amenizar isso, ou seja, existem caminhos que nós podemos percorrer para não ter tantos ajustes assim. Porque afinal de contas, gente, o ajuste é algo assim que cansa a gente, porque não é só ir lá e fazer, às vezes você tem que desmanchar, não é? Desmanchar um pouquinho, assim, não tem problema não, mas não tem que desmanchar tudo. Aí já é um erro. Às vezes, esse fato que eu acabei de contar aqui para vocês, serve para a gente poder aprender com o quê? Com essas experiências, né. E experiência na costura, eu tenho muitas aqui para poder contar, afinal são 20 anos aí trabalhando como costureira. Então quando eu falo aqui para vocês, eu falo de causa própria, de experiência própria. É lógico que hoje não tem mais esse tanto de não tem muitos ajustes para fazer ao final das peças prontas, mas sempre vai existir um ajuste e eu espero isso de coração aberto, sem sofrimento. Eu não prometo isso para vocês: "Ah, o meu método, você não vai precisar fazer ajuste", não. O que eu prometo para vocês é que vocês adquiram sim a independência de fazer qualquer molde, de criar qualquer modelo, dominando a modelagem de roupas femininas, né. É algo que você precisa dominar, para você poder trabalhar com como se diz assim, com folga, com vontade, com desejo e tudo, né. E aí eu quero falar com vocês alguns caminhos, alguns truquezinhos aqui, para que vocês podem fazer para poder se livrar de muitos ajustes, tá. E o primeiro deles, que não é truque, mas na verdade é um passo que muitas de vocês não fazem, que é a construção da peça piloto, tá. E eu entendo o porquê que muitas de vocês não fazem a peça piloto, e eu também não faço peça piloto em toda roupa que eu for fazer. Porque dependendo do que o cliente está te pedindo, dependendo do valor, quando eu falo valor, gente, eu não falo só de dinheiro não, tá. Eu falo de valor, coisas assim que o dinheiro não paga, vamos dizer assim, dependendo da ocasião que a pessoa vai usar aquela peça ali, não compensa você fazer uma peça piloto. Como assim, Thalita? Que ocasião? Imagina assim, uma noiva que te encomenda o vestido da noiva, o vestido dela, né, casamento dela. Uma noiva que encomenda o vestido da noiva, essa é boa. Mas uma noiva que encomenda o vestido para você. Imagina você
Imagina que essa noiva, ela quer algo, assim, simples, bem clean, sabe. Ali tá simples o vestido. E aí você pensa assim: "Bom, já que é simples o vestido, eu vou fazer um precinho bem baratinho, né, porque é simples". E aí você não pensa na responsabilidade que está sobre os seus ombros ao fazer esse vestido, na confiança que essa pessoa colocou sobre você. Por quê? O casamento é um marco na vida de qualquer mulher. Os convidados que vão ao casamento esperam ansiosamente verem a noiva e saber qual que é o vestido que ela está usando. É ou não é? As fotos que a noiva vai tirar ali no casamento vão estar ecoando na eternidade. As gerações vão olhar, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, se ela tiver, vão olhar aquelas fotos de casamento ali, e a primeira coisa que eles vão comentar vão ser sobre o quê? Sobre o vestido. Então, quando eu falo com vocês do valor, eu estou falando disso aí. Eu não estou falando se a roupa é facinha, é rapidinha de fazer, não. Eu falo do momento, da ocasião, da responsabilidade, do peso que estará sobre você ao pegar uma tarefa dessa. Então, isso aí tem que ter preço, minha gente. Isso aí tem que ter valor e isso aí tem que ter uma peça piloto. Porque você vai receber a altura para se fazer uma peça piloto para essa ocasião. Porque uma noiva não vai casar o mês que vem e chega hoje para você, para te encomendar o vestido, né. "Ó, eu estou em casa semana que vem, você faz o vestido para mim?". Não, não é assim. Normalmente ela se pensa nisso 1 ano antes, 6 meses de antecedência, ela está lá para te encomendar o vestido. E esse é o momento de você fazer seu nome. Quantos convidados vão estar ali para poder ver esse momento, para poder ver essa roupa e vão comentar sobre ela e querer saber quem é que fez? Pense. É uma propaganda ambulante do seu trabalho. Então, nesse caso, você vai receber por isso. Você vai receber, porque você vai saber, né, uma costureira de sucesso, que eu sei que você vai saber cobrar a altura desse trabalho e, por cobrar a altura, você vai ter o momento ali da peça piloto. Você vai fazer você vai fazer esse vestido num tecido mais simples. Normalmente eles fazem peça piloto em algodão cru. Eu morro de dó de comprar algodão cru para poder fazer peça piloto, porque eu acho um tecido caro, de algodão, né, para fazer. Então existem outros que você pode comprar aí numa banca qualquer, mais barato, tipo tricoline, depende do vestido, né. Por exemplo, se você for fazer um vestido de seda, você vai fazer uma peça piloto de cetim, bem barato, que é um toque que se assemelha à seda. Né. Você não vai fazer de algodão cru, porque não tem nada a ver. Agora, se você vai fazer um vestido de tricoline e você vai fazer a peça piloto, aí você vai fazer no algodão cru. Ah, o vestido é de gabardine. Ah, aí você vai fazer uma peça piloto no algodão cru ou no tecido, assim, mais encorpado. Então, para você evitar os ajustes, você vai fazer a peça piloto antes, viu? Porém, a cliente vai experimentar a peça piloto. Os ajustes que tiver de fazer ali, você vai fazer onde? Vai fazer na peça piloto. Ao fazer os ajustes na peça piloto, você vai observar onde foram aqueles ajustes, corrigir no molde e depois cortar no tecido que vai ser a base ali daquele vestido, né, o tecido original do vestido. Ok? Pensa que quando você for dar o seu valor, o seu preço em cima desse trabalho, você vai utilizar, né, já vai calcular aí os gastos que você terá, tanto com mão de obra quanto com material, fazendo uma peça piloto. Isso vai evitar, assim, 100% dos ajustes, tá? Mas agora, Thalita, agora que vem a questão. E quando eu não tiver peça piloto? O cliente chegou para mim aqui: "Thalita, me encomendou uma roupa, né, uma roupa básica para o dia a dia, aí, e ele quer
uma calça, né, vou colocar aqui, acontece muito isso aqui, uma calça assim, se eu for cobrar pra vou fazer uma calça primeiro de teste, para poder ver se vai dar certo, não é ver se vai dar certo, para poder testar, para depois fazer a calça original, o valor dessa calça vai ficar, assim, exorbitante. Por quê? A minha cliente, não sei se acontece com vocês, gente, falem aqui comigo se acontece aí com vocês. A minha cliente, ela quer uma calça, Thalita, para trabalhar, porque ela não encontra calça para trabalhar. Então ela quer uma calça para trabalhar. Então essa calça, não compensa eu fazer uma peça piloto pelo preço que eu vou cobrar por essa peça, porque ela não vai me pagar aí R$ 300 em uma calça, porque ela vai trabalhar com a calça. Mas eu preciso desse trabalho e tudo. Então, o que que você precisa nesse momento aí e acontece? Porque eu não estou aqui, gente, para ensinar coisas para vocês que está totalmente fora da realidade de vocês. Eu falo com muitas costureiras que não vivem só de vestido de festa. E normalmente se faz muita peça piloto quando você trabalha com alta costura, alfaiataria, quando as pessoas pagam um valor elevadíssimo ali pelas peças. E não é o caso, nem a realidade de muitas de vocês, inclusive não é a minha realidade. Então, o que faz vocês acertarem nessa hora e ter menos ajustes? Você vai zerar aí, quase que zerar os seus ajustes. É o abençoado do molde base, tá? E é por isso que eu falo tanto que eu amo trabalhar com molde base. Por quê, gente? O molde base, no meu caso aqui, eu faço no tamanho 40. Eu tenho um molde base de calça tamanho 40, que eu fiz, vesti, testei, aprovei, ficou bom, vestibilidade boa, eu sento e levanto com a calça, perna, beleza, bacana. Que mais? O zíper, bolso, tá tudo marcadinho ali, altura de bolso, o cos, tá tudo filé esse molde base de calça. A cliente me encomendou uma calça, o que que eu faço? Eu vou utilizar esse molde base, vou acrescentar nas medidas ou diminuir naquelas medidas do molde base ali, de acordo com as medidas da cliente, né, e costurar essa calça, simples assim, já direto no tecido. Por quê? Eu posso fazer isso? Porque eu já testei esse molde já ficou bom, ele tem vestibilidade. Ele se encaixa no corpo. Então ele me serve de base para poder fazer outros modelos, para poder fazer outros tamanhos, e aí eu não tenho necessidade de fazer uma peça piloto toda vez que o cliente for fazer uma encomenda para mim. Foi assim que eu resolvi esse problema aqui no meu trabalho, que não é um modelo de festa de alta costura toda hora, que se vale a pena, né, fazer uma peça piloto. E aí, tendo o molde base, vai diminuir aí grandemente os ajustes no final. Molde base de blusa, molde base de saia, molde base de calça, molde base de macacão, tá? Molde base de manga, tudo isso. Molde base de vestido também. Utilizo, é a base. A partir daquela base ali, traço os outros moldes que são necessários. Aí não vai dar ajuste de jeito nenhum, Thalita. Vai dar, gente, porque o molde base, é básico. É um molde de uma calça base. Aí a pessoa vai e pede ali uma calça pantalona. Você vai acrescentar nas pernas ali a largura daquele molde. Porém, aí às vezes a pessoa chega, experimenta e fala assim: "Ah, ficou um pouco largo demais, pode diminuir um pouquinho?". Pode diminuir um pouquinho. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? É um ajuste, não é? É um ajuste, mas não é um defeito, é um ajuste que você faz. "Ah, esse gancho ficou um pouco folgado demais, dá para poder apertar um pouquinho esse gancho?". Dá para apertar um pouquinho esse gancho. É um ajuste que tem jeito, que não é uma coisa que está fora do padrão ali, daquilo que você fez, né. Outra coisa que vai ajudar vocês a diminuir bastante os ajustes, é vocês colocarem sempre folga de vestibilidade. É vocês observarem
que para vestir aquela roupa, a cliente vai ter que sentar e levantar. Aquela saia, vocês têm que calcular, por exemplo, a abertura. A cliente te encomendou uma saia lápis, bem justinha. Você tem que calcular ali quanto que vai ser a abertura para ela poder conseguir dar um passo, né? Para ela poder conseguir andar com aquela saia. Aí ela vai andar de carro, ela tem que subir ali no carro com aquela saia bem justinha, que está no comprimento midi. Será que vai dar? Então tem que pensar aí na vestibilidade da roupa. Ah, é um macacão. Como que essa cliente vai tirar esse macacão para poder passar no quadril? Porque o macacão, você sabe, só vestem por baixo, não tem como vestir por cima. Às vezes a cliente tem um quadril bem largo, e aí você tem que pensar como que vai ser a abertura, tem que ser uma abertura grande, para poder passar e vestir, e como que é possível a cliente fechar essa abertura aqui atrás, entendeu? E isso são o quê? Vestibilidades. E todos esses detalhes a gente vai essas experiências que eu vou falando aqui com vocês, são coisas que eu já vivi dentro da modelagem e que eu fui observando, e que hoje já não tenho mais tanto ajuste para fazer, tanto problema ao final da roupa, porque eu me atento a todos esses detalhes. E eu estou aqui hoje passando isso tudo mastigadinho aqui para vocês. Então, gente, para evitar ajustes, não se esqueçam aí da vestibilidade da roupa, porque às vezes depois da roupa pronta inteirinha, vai lá, fulano, vai experimentar, aí ela: "Oh, mas não passa, tô aqui tentando vestir, não passa". Aí você tem que desmanchar a roupa para poder inserir ali um zíper que talvez seja maior, para poder passar no corpo. "Ah, vou vestir a blusa", não passa, não passa aqui, o ombro da cliente é largo, né. E aí é necessário que você observe esses detalhes para evitar essa quantidade de ajustes aí ao final. Gente, eu estou falando, 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 falando aqui, não sei se vocês estão anotando, porque é muito ouro que eu estou entregando aqui nessa aula, é muita experiência de vida que eu vivo aí com a costura e que eu vou aqui agora, de um assunto eu passo para outro, porque eu vou lembrando aqui agora e falando com vocês, porque eu creio que tudo isso que eu tenho falado aqui são experiências que talvez vocês já viveram aí e não se atentaram a isso, é importante. Sempre eu falo, o olhar de modelista. Vocês conseguem desenvolver esse olhar de modelista a partir do momento que vocês começam a o quê? A traçar os seus próprios moldes. A partir do momento que vocês, esquecem desse negócio de ficar procurando molde pronto na internet, de ficar procurando uma roupa pronta para desmanchar, a partir do momento que vocês, abraçam, né, um método, uma metodologia e segue aquilo ali e começa a criar. E começa a você mesma fazer, né, as modificações aí necessárias para que a roupa fique vestível aí na sua cliente. Outra coisa que eu quero falar com vocês, para que evite muitos ajustes, ao final da peça pronta, é o seguinte: é melhor sobrar do que faltar, viu? Anote isso aí, ó, é melhor sobrar do que faltar. O que que eu quero dizer com é melhor sobrar do que faltar? É que, gente, deixa um tecidinho a mais ali, na dúvida, tá? Na dúvida. Não é muito não, gente, senão há desperdício de pano e tudo. Por quê? A roupa não serviu, ficou apertada, né, principalmente eu falo muito aqui do busto, que é o que acontece muito, né, ficou apertada aqui no busto, aí imagina uma roupa apertada no busto, você ter que fazer uma emenda, tipo uma nesga aqui no busto, fica horroroso. Se aquela roupa tiver manga, aí você fez uma nesga aqui no busto, o que é que vai acontecer com a manga? Você vai ter que aumentar também um pedaço da manga ou cortar outra manga para aquela manga servir naquela cava, sabe. Então, assim, se tiver tecido sobrando aí, vamos dizer, se você colocar um pouquinho a mais ali nas medidas ali, principalmente de busto, você viu que a cliente tem um busto maior, ou às vezes a cliente tem um quadril maior do que cintura, do que perna e tudo, aquele volume, que é o que acontece muito com nós mulheres, né, aquele volume sobrepõe ao restante do corpo, é antes você deixar a medida maior e depois ajustar,
do que faltar. Porque se faltar, vai te dar uma dor de cabeça, vai ficar uma gambiarra e não vai ficar bonito. Enfim, não vai ficar bonito no final. Então não esqueça disso. É antes sobrar do que faltar, viu? Porque para apertar, todo santo ajuda, né? Agora, para folgar, aí é mais complicado. Nem sempre fica legal. É igual o comprimento de calça. Comprimento de calça, sempre coloque para mais. Comprimento da calça sempre coloque para mais, gente, porque se a calça ficar curta, você vai fazer uma emenda ali naquela calça. O vestido que ficou curto, às vezes dá certo de colocar um babado. Mas e se a cliente não gostar de babado? Ah, vou colocar um barrado. Mas e se a cliente não gostar de barrado? Aí ela fica insatisfeita. Então, deixa comprimento sobrando. E depois de experimentar, você tira ali no comprimento o que precisa. Isso é ajuste? Isso é um ajuste. Aí como é que eu vou prometer a você que não tem modelagem sem ajuste? Aí eu estou mentindo, né? É, grande demais. Aqui a Gracinha está comentando: "Já cortei 2 vestidos e ficou grande demais. Acho que me imaginei gorda demais". Então isso aqui vai entrar num outro assunto aqui para vocês, que é para evitar os ajustes ao final da peça pronta, para você evitar muitos ajustes, tire as medidas corretamente. E não é só tirar as medidas corretamente. Tira as medidas à vontade, porque você vai evitar de você ficar vendo aquela cliente toda hora chamando ela para poder fazer prova. Então, tira a medida de tudo da cliente. Não dá para poder passar essa cliente num scanner e ter a medida do corpo dela inteiro, mas você tira todas as medidas essenciais e as medidas complementares também. Porque você vai fazer, esses dias eu recebi de uma seguidora a dúvida, tá, o decote ficou grande. Como que eu vou diminuir esse decote? Mas se tivesse a medida ali do decote certinho, o decote não ia ficar grande. Então a cliente quer um decote V, então você vai tirar a medida aqui do pescocinho aqui, ó, até o comprimento e vai perguntar para ela: "Tá bom aqui esse decote?" Aí ela: "Não, pode descer mais um pouquinho. Tá bom aqui? Não, sobe." Até chegar comprimento do decote, assim. Ah, tem decote nas costas, então tira a medida do comprimento do decote nas costas, para poder a cliente saber, para poder para poder evitar os erros, os ajustes, porque depois de pronto, aí aquele decote está grande, ou aquele decote está pequeno, e aí complica tudo, né. Mumford, Talita, uma perguntinha aqui: "Talita, o seu curso é só de modelagem ou costura também?" Gente, eu ofereço 2 cursos, um que se chama Costura Sem Frescura, que fica aberta as vagas disponíveis para quem quiser aprender a costurar do zero, para você que não sabe nada de costura. E ofereço para costureiras o o meu curso, que é o Costureira de Sucesso, que já é para você que é costureira, que já sabe costurar, mas precisa aprender a modelagem. Esse Costureira de Sucesso tem como ponto de partida a modelagem base de roupas femininas. Mas lá você aprende não só a modelagem, mas aprende a faturar 5.000 por mês com a costura, dominando as técnicas de vendas e de corte também. Então, são 3 pilares em que eu baseio o meu método, que é modelagem, corte e vendas, tá? Para vocês saberem melhor sobre o meu método, eu vou fazer esse evento que eu estou falando aqui, né? 100% online, 100% gratuito, que será a semana da modelagem sem frescura. Então, não deixe de se inscrever. Nessa semana você vai aprender muita coisa sobre tudo isso aqui que eu estou falando e muito mais. Vai começar dia 29, que é nessa próxima segunda-feira, e vai até o dia 2 de fevereiro. É onde em 3 aulas eu vou mostrar para vocês o caminho para dominar a modelagem de roupas femininas e se tornar uma costureira de sucesso. Então não deixa de se inscrever, viu? Para se inscrever é só clicar no link que está aí no meu perfil. Eu espero que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês em relação a isso, viu? Então, gente, qual que é o maior erro de vocês? É não testar antes.
Nem o molde, fez o molde, não confere. Como que eu confiro o molde, Thalita? Você vai conferir se frente e costa tá certinho, vai conferir ombro, se tá batendo, né, se tem a queda de ombro, viu? Ah, Luz, eu não consigo tirar as medidas, só faço com uma peça do cliente, ou maior ou menor. Pois é, isso, gente, de pegar a peça do cliente, tira muito o valor de vocês como profissional, né? Fora que você fica com roupa de cliente aí, nessa responsabilidade, às vezes o cliente não tem a roupa adequada para você poder usar naquilo que ele quer, porque o que ele quer não é igual. Então, tirar as medidas e depois fazer a modelagem e costurar. Isso vai trazer um acerto para vocês na questão de evitar muitos ajustes ao final, tá? Com certeza. Eu sempre falo disso aqui, de pegar a roupa de cliente e ficar dependendo disso é algo, assim, um pouco complicado, é algo que atrasa muito o trabalho nosso de costureira, tá? Eh, então, gente, leve em consideração as folgas de vestibilidade para evitar os ajustes. Na dúvida, é melhor sobrar do que faltar, então vocês entenderam essa parte aí. Na dúvida, não estou com dúvida, essa cliente aqui tem o peito bem avantajado, eu vou colocar umas medidas, um tecidinho a mais aqui, vou colocar 1 centímetro a mais aqui, porque antes ficar folgado, eu ter que ajustar depois, do que se ficar apertado. Como é que eu vou emendar, né? Tanto para comprimento, quadril largo, busto largo, então faça isso. Na dúvida, antes sobrar do que faltar, viu? E se o valor da peça compensar, faça uma peça piloto antes. Então, por que que eu falei se o valor compensar? É porque dependendo do trabalho que você for fazer, não compensa você fazer uma peça piloto. E é por isso que eu falo tanto, usa modelagem base que aí não vai precisar toda hora vocês ficarem fazendo a peça piloto, porque a modelagem base já foi testada, já foi aprovada, você sabe que aquele molde ali dá certo. Você só tem que acrescentar ali as medidas para poder fazer o modelo e o tamanho que a cliente deseja, tá? Eu espero que essas dicas aqui hoje tenham ajudado vocês e que tenha quebrado esse mito aí, se existe ou não existe modelagem sem ajuste. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que não existe. Você fez uma peça e ela precisou ter ajuste no final, isso é normal, tá? O que não é normal é você precisar desmanchar a peça inteira e depois ter que refazer e não saber onde é que foi que você errou, viu? O ajuste não é que você errou, é porque no percurso aí, no processo de construção de uma roupa, existem coisas que funcionam ali na foto, mas no corpo é diferente. E isso, para a gente chegar numa vestibilidade confortável ali da peça, às vezes, ao final, ela vai precisar sim de alguns ajustes.